Olá pessoal, tudo bem? Satisfação para a nossa aula, prosseguindo sobre inquérito policial. E hoje nós falaremos sobre as diligências no inquérito policial. Mas antes de tudo, vamos fazer uma breve revisão sobre esse instituto, que é a primeira fase da persecução penal, né? Lembra disso? O sujeito praticou um crime, praticou um fato, nasce para o Estado o direito de punir o sujeito. Mas o Estado precisa de elementos para que chegue ao final desse caminho chamado persecução penal com uma sentença. E esse caminho divide-se em duas fases. A primeira dela, que é a fase do inquérito policial, e a segunda, que é a fase da ação penal. Estamos falando então desta fase. Falamos que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, sem contraditório, sem ampla defesa, exceto o inquérito policial para expulsar estrangeiro. Falamos também que o inquérito policial ele é de atribuição do delegado. Mas nada impede que o Ministério Público, que o juiz determine a instauração do inquérito policial. Muito cuidado com isso. O juiz ou o Ministério Público não conduz inquérito, né? Não são encarregados de inquérito. Mas você, promotor, você, juiz, juízas, você pode determinar que o delegado investigue determinado fato. Muito bem. As formas de instauração de inquérito policial são várias. De ofício, por portaria, ação penal pública incondicionada, quando a vítima vai lá e cutuca o delegado, requerimento, quando qualquer do povo fofoqueiro vai lá fofocar para o delegado, delatio criminis, não é isso? Um auto de prisão em flagrante, uma representação em crime de ação penal pública condicionada, requisição do ministro da Justiça, muito bem. Características do inquérito policial. O inquérito policial, ele é escrito, é sigiloso, é oficioso, oficiosidade, que pode ser instaurado de ofício, em crime de ação penal pública incondicionada. Ele é indisponível, porque o delegado não pode determinar o arquivamento do inquérito policial, sim o juiz, né? O juiz que determina. Ele é também oficial, porque é um órgão oficial que é o responsável por esse instrumento. Lembra disso? Mas ele é dispensável. Cuidado com isso. Ele é desnecessário. Pode ter a segunda fase sem o inquérito policial. Muito bem. E agora nós estudaremos as diligências no inquérito policial. O que o delegado faz? O que o Código de Processo Penal coloca para o delegado durante esta fase? O que ele pode fazer para apurar a materialidade, para chegar na autoria? Vamos lá, tá bom? Então você é escrivão, você é investigador, você é delegado, imagina isso, instaurou o inquérito policial. Quais as diligências? Aqui, ó. Opa, cadê a primeira? Deu problema aqui, cadê a primeira? Cadê a primeira diligência? Tá aqui a primeira. Vou colocar tudo aqui já para você e vou explicando um por um, é isso? Deixa eu ver aqui. Então a primeira diligência é dirigir-se ao local e preservar a área. Dirigir-se ao local do fato e preservar a área até a chegada dos peritos. Como assim, professor? Imagina o seguinte, que você está de plantão, você está de serviço, você é investigador. Chegou a notícia na sua delegacia que houve um homicídio em determinado local. Você desloca-se para lá e recolhe o corpo, não é isso? Não, não é isso. Você desloca para lá e preserva a área até a chegada dos peritos. O que quer dizer o seguinte, que você, policial, né? Você, autoridade policial, você, investigador, você, policial militar, você, agente de segurança, vai para o local, coloca aquela fita zebrada, não deixa ninguém tirar nada dali, ninguém entra ali para alterar a cena do crime. É isto aqui. Qual é a pegadinha que eles colocam? Ao saber da prática de um delito, a autoridade policial dirigir-se-á para o local do fato, recolhendo os objetos, desde logo negativo. Não pode recolher os objetos.
Preservar a área significa proteger até a chegada dos peritos. Por que isso, professor? Porque a cena do crime não pode ser alterada. Senão, vai dar problema na perícia. Tá certo? Mexeu no corpo, implantou uma arma, mexeu com a arma, deixa do jeito que tá. Bom? Apreender os objetos após liberados pelos peritos criminais. Muito bem. É outra diligência. Tá? Apreender os objetos significa recolher ali o que é interessante para a investigação. Opa, você foi para lá, preservou a área, chegou o perito. O perito passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, foi todo mundo embora. O delegado fala para você, vai lá, dá uma olhada lá, vê se tem alguma coisa interessante para a investigação. Mas, chefe, será que já terminou a perícia? Será que já está liberado pelo perito? Vai lá e dá uma olhada. Chega lá, está liberado, você pode recolher os objetos. Mas, professor, não precisa de ordem judicial? Não é uma busca e apreensão? Não é busca e apreensão, tá bom? Esse aqui, ó, esse recolher os objetos, significa dizer que os objetos estão na cena do crime. Não precisa de ordem judicial para recolher esses objetos, tá bom? Outra diligência, ouvir o ofendido. Claro, principalmente o escrivão, né? Ouvir o ofendido. Ora, eu fui vítima de um roubo, tá certo? Instaurou um inquérito policial. Uma das diligências que o CPP coloca para o delegado é ouvir o ofendido, que é a vítima. Tranquilo, tá bom? Professor, é obrigatória a oitiva da vítima? Não! E se a vítima morreu? E se a vítima sumiu? Não é obrigatório, é uma diligência colocada à disposição da autoridade policial. Até porque o ofendido vai trazer detalhes interessantes para as investigações. No caso de subtração, o ofendido que vai dizer se foi mediante violência ou grave ameaça, para dizer se foi furto ou roubo, tá bom? Ouvir o indiciado. Opa, se o ofendido é a vítima, o indiciado é quem praticou o fato. Concorda? O delegado também é uma diligência colocada à disposição para ele. Agora aqui, cuidado com o detalhe. Ouvir o investigado, vírgula, assegurando-lhe seus direitos constitucionais. Dentre eles, o direito de permanecer calado. Tá certo? Mas, professor, na fase do inquérito policial, pode o investigado, pode o réu não, porque ele é investigado. Pode o investigado usar o direito ao silêncio? Pode, tá certo? Mas isso não é só no processo, professor? Não. Em qualquer fase da persecução penal, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Muito bom. Ouvir o indiciado. Outra diligência. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a criação. É uma diligência consistente em... Que tipo de diligência é essa aqui? Ó? Ora, imagina que você é uma testemunha, eu sou o investigado. Você é chamado na delegacia para ver se reconhece o investigado como o autor do furto, do roubo, do homicídio, entendeu? É uma diligência. Cuidado. Precisa de ordem judicial? Não. É uma diligência à disposição do delegado. Não precisa o delegado pedir ao juiz que autorize ele a fazer um reconhecimento do marciano, tá bom? Nós estudaremos quais os requisitos dessa diligência de reconhecimento de pessoas e coisas. Determinar a exame de corpo de delito e outras perícias. Sim, ora, imagina os senhores que o delegado fez uma apreensão, uma prisão em flagrante do sujeito por porte ilegal de arma. Uma das medidas que o delegado vai tomar no inquérito policial é mandar a arma para a perícia, tranquilo. Ordenar, agora cuidado com isso aqui, hein? Em todos os crimes, professor, se tiver escrito lá que em todo inquérito policial, deverá a autoridade policial determinar o exame de corpo de delito. Falso! Porque nem todo crime exige o exame de corpo de delito. Vou te dar um exemplo. Um crime de calúnia. Eu caluniei você. Não tem perícia para verificar o crime de calúnia. Agora, eu arrombei a sua casa, quebrei a janela,
É um crime que deixa vestígio. O delegado vai mandar fazer perícia lá na porta, lá na janela, um homicídio, fazer perícia no cadáver e assim por diante. Então, cuidado, apesar de ser uma diligência prevista na fase do inquérito policial, nem todo inquérito vai ter esta diligência, tá bom? Ordenar a identificação criminal. Ordenar a identificação criminal. O que é isto? Identificação criminal, pessoal, ele é um ato no inquérito policial em que o sujeito vai tirar dele as impressões digitais, tá certo? E foto. Lembra? Coloca o cara lá em pé, tira uma foto, chama o papiloscopista, tira a impressão digital dele, tá certo? Ora, a identificação criminal, esta diligência que nós estamos estudando, que cai muito em prova, muito cuidado, pessoal. Porque a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, fala o seguinte: o civilmente, quem é esse cara civilmente? É aquele que já possui registro em algum órgão, tá? Por exemplo, você já tem RG, você já tem CNH, você tem passaporte, ou você tem a sua funcional da polícia. Então, o civilmente identificado, a Constituição Federal fala, não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Opa! Então a Constituição Federal traz uma exceção. Traz as exceções, tá certo? Que é o quê? Essas exceções estão previstas numa lei. A Lei 12.037 de 2009, salvo o melhor juízo, 12.037, tá certo? Lá tem as hipóteses em que mesmo o sujeito portando RG, apesar de a Constituição Federal falar que quem tiver com RG, quem já possui RG, não será submetido à identificação criminal, não vai sujar os dedos, né, para fazer a identificação criminal. Apesar de a Constituição Federal falar isso, se a minha situação, eu que estou sendo investigado, se inserir nas hipóteses em que a lei excepciona, mesmo eu estando civilmente identificado, eu vou ser submetido à identificação criminal. Por exemplo, eu estou sendo investigado por um roubo. O delegado me chama na delegacia para prestar o depoimento. Chega lá, ele pergunta meu nome, eu falo meu nome, ele fala, Marciano, mas eu estou vendo aqui que você já possui um registro de uso de documento falso. Mas eu estou sendo investigado por roubo. E o delegado falou que olhou minha ficha e eu possuo um registro por uso de documento falso. O delegado fala assim, ó, quem já possuir registros criminais por uso de documento falso será submetido à identificação criminal. Delegado Marciano, será que você realmente é o Marciano Xavier das Neves? Eu vou mandar fazer identificação criminal. Você que é meu advogado, opa, delegado, negativo. Identificação criminal no Marciano, nem pensar, porque ele possui RG. O delegado falou assim, é verdade, mas ele está nas hipóteses em que a lei coloca como exceção. São várias hipóteses, ó. Sujeito que já tem registro por uso de documento falso, sujeito que o documento dele é muito velho, está apagado, caracteres, as letras apagadas, tá certo? São várias situações em que o civilmente identificado será submetido à identificação criminal. Então como é que eu vou responder na prova, Marciano? Sobre o processo penal, indica a alternativa correta. Letra A. A Constituição Federal impede que o civilmente identificado seja submetido à identificação criminal. Você vai colocar uma interrogação. Isso aqui é a letra A. Tá certo? Porque a Constituição Federal, ela não está totalmente certa. Ela impede, mas ela traz as exceções. Mas não falou nada, você coloca interrogação. Letra B. O civilmente identificado, em hipótese alguma, será
identificado civilmente, identificado criminalmente. Falso, porque tem as hipóteses. Letra C. A identificação criminal ficará a critério da autoridade policial. Não é a critério da autoridade policial. O delegado não fala assim, ó, este eu vou fazer, este não, este eu vou, este não. Não, tem que fazer. Aí você vai, letra D. A Constituição Federal veda que o civilmente identificado seja submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Já não é essa e é essa, que está mais completa do que essa. Então fique esperto, tá? Fique esperto, tá bom? Então falamos da identificação criminal, que eu fecho dizendo, o Código de Processo Penal autoriza a identificação criminal. Somente nos casos previstos em lei, porque assim determina a Constituição Federal, tá bom? 8. Averiguar a vida pregressa do indiciado. É outra diligência. A averiguação da vida pregressa. Que trem é esse, averiguar a vida pregressa do investigado? Senhores, vida pregressa é o passado, tá certo? Lá, o delegado, no inquérito policial, ele vai ter uma série de perguntas, tá certo? Que é a vida pregressa. Por exemplo, tá ouvindo o Marciano. Como é que você tá agora? Tá arrependido? Tá tranquilo? Tá triste? Tá o quê? Tá certo? Onde você frequenta nos finais de semana? Qual a sua religião? Qual a sua renda? Possui filho? É a averiguação da vida pregressa. É o estudo do passado, tá bom? Colher informações sobre a existência de filhos menor de 12 anos, incompleto, e os respectivos responsáveis. Isso, delegado, dentre as diligências, cuidado você que vai fazer para escrivão, dentre as perguntas, você tem que perguntar para o investigado, você tem filhos? Quantos anos? Tem outro responsável? Qual o nome, qual o contato? Para que isso? Que se futuramente esse sujeito for preso, e se ele for o único responsável, sobretudo se for mulher a investigada, e se o filho for menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar. Mulher, tá? Realizar a reprodução simulada dos fatos é outra diligência. Reprodução simulada dos fatos é uma diligência que consiste em quê? Em reproduzir a cena do crime. Tá certo? É isso mesmo, reproduzir a cena do crime. Tá bom? Aí o que você tem que guardar disso aqui, ó? A reprodução simulada do fato. A reconstituição do fato. Tá certo? O investigado, está obrigado a participar? A resposta é não. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. O investigado não é obrigado a participar, tá certo? Você é delegado, está me investigando. Vai fazer uma reprodução simulada do crime, do fato. Você mandou intimação para mim, investigado. Eu compareço se eu quiser. Eu participo se eu quiser. Cuidado, hein? Não é obrigado a participar e também não é obrigado a comparecer, porque antigamente o sujeito não era obrigado a participar, mas era obrigado a comparecer lá no local onde vai fazer a reprodução do fato. Agora ele não é obrigado nem a participar e nem a comparecer, tá bom? Uma outra situação que cobra bastante, detalhe que cobra bastante é, tem vedação? Tem vedações? Tem vedações, duas, tá certo? Primeira, tá? Não faz reprodução simulada quando tiver ofensa aos bons costumes. Tá certo? Não se faz reprodução simulada em crime contra a dignidade sexual, de estupro, por exemplo. Não faz, está na lei, está lá no artigo 7º do Código de Processo Penal. Tá bem? E a segunda vedação é quando ofender a ordem pública. Não se faz reprodução simulada quando ofender a ordem pública. Por exemplo,
Delegado, você não pode fazer uma reprodução de um tiroteio, cara. Não pode, a menos que você use uma munição de festim, de mentirinha. Porque como é que você vai usar uma munição real? Tá certo? Você vai atirar, pode correr ao risco de acertar até em alguém. Tá certo? Eu já fiz uma reprodução simulada com tiro real. A única na minha vida. Mas foi no meio da selva amazônica, entendeu? Foi no meio. Lá não tinha ninguém, só tava os policiais, advogado, tá certo? Só tava, aí atirou com o fuzil pro chão, só. Tá certo? Então não se faz reprodução simulada quando ocorrer ofensa aos bons costumes e ofender a ordem pública. Cuidado com isso, tá? Falamos da reprodução simulada, reconstituição dos fatos, não é isso? Requisitar dados / informações cadastrais de vítimas e suspeitos de crimes. Dos seguintes crimes: 148, 149, 149A, 158, parágrafo 3º, 159 do Código Penal e 239 do Estatuto da Criança e Adolescente. Senhores, veja bem. Primeiro nós temos que saber o que é isso aqui. Requisitar dados e informações. Que trem é esse? Dados / informações consiste em o delegado querer saber nome, quer saber endereço, quer saber filiação, pai das vítimas ou suspeitos. Então, o delegado, quando se tratar dos crimes do artigo 148, sequestro ou cárcere privado, 149, trabalho escravo, 149-A, tráfico de pessoas. 158, parágrafo 3º, extorsão com privação de liberdade. Tá? 159, extorsão mediante sequestro. 239 do ECA, tráfico de criança, mandar menor para o estrangeiro se observar as normas legais, tal, tráfico de criança. Quando se tratar desses crimes, o delegado pode mandar ofício, mandar requisição, determinar que os órgãos da administração pública ou privada, não interessa, preste as informações necessárias sobre nome, endereço, filiação, dados de vítima ou suspeito desses crimes. Para que isso, professor? Imagina, vamos pegar esse crime aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, por exemplo, você tirar o rim do cara para vender, dá tráfico de pessoas. Tá certo? Então, ou pega a pessoa para mandar para o estrangeiro. Obrigatório, né? Pega a mulher para mandar para prostituição, tal, tráfico de pessoas. Mas o melhor é o tráfico de pessoas no sentido de retirar órgão, por exemplo, para vender. Tá bom. Alguém chega lá no seu vizinho, que é um sitiante, alguém chega ali, bem vestido e tal, fala assim, ó, tô vendo que o seu filho aí e tal, tá com 14, 15 anos, já a escola aqui não tá mais tendo compatibilidade para ele. Não quer deixar ir para estudar na cidade? Vai morar comigo. O sitiante, seu vizinho, fica alegre. Puxa vida, aqui não tem mais locação pro meu filho, porque que só vai até quinta série no sítio, para estudar sexta série. Vai para a cidade. Leva o guri para a cidade. Essa pessoa que chegou, tem muito disso. Depois o seu vizinho descobriu que, na verdade, essa pessoa, ela tira órgão de criança para vender. Ô, seu vizinho corre no delegado, foi uma pessoa lá no meu sítio,
pegou meu filho falando que ia levar para estudar, mas na verdade fiquei sabendo que essas pessoas vendem órgão, delegado. E agora, hein? Você sabe o nome dessa pessoa? Não sei. Eu só tenho aqui, ó, o primeiro nome. Eu só tenho o telefone. Opa, o telefone já basta. Porque basta mandar o telefone para a operadora e a operadora vai informar em nome de quem que tá aquele telefone. Você vai descobrir o suspeito. Para quê? Para fazer uma batida, resgatar a vítima. Então, o delegado faz essa requisição, tá certo? Para os órgãos de serviço público, para a entidade pública ou privada, tal. Precisa de ordem judicial? Não. Não precisa de ordem judicial. O delegado faz esse pedido direto para o órgão que ele quer que forneça. Ah, ele quer fazer para uma operadora X de telefonia. Manda direto para a operadora. Informe em nome de quem está este telefone. Tá bom? Cuidado. Dados e informações, porque vai ter uma outra diligência. Olha aqui, esse é o artigo 13 falando disso aí. Vamos lá? Porque tem prazo para cumprir, ó. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149, 149A, no parágrafo 3º do 158, no 159 do Código Penal, que é isso aqui, e no artigo 239 da Lei 8.069, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, ordenar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, tá bom? Continua a disposição legal. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas. Você é o presidente do Detran. Eu sou delegado, você é o presidente do Detran. Eu mando um ofício lá para você, pedindo o endereço do José da Silva Alcântara. Tá certo? RG tal. Eu quero o endereço porque eu quero ir lá resgatar uma vítima que tá lá. Resgatar uma vítima de um cárcere privado. Resgatar uma vítima de uma extorsão com privação de liberdade. Você, presidente do Detran, pode dizer assim, ó, opa, não vou atender porque tem que ser por medida judicial. O juiz tem que pedir, não. Tá errado, porque agora o delegado pode requisitar diretamente. Poderá requisitar de quaisquer órgãos. Não está dizendo aqui, ó, requisitar, vírgula, através do juiz. Requisitar diretamente. O delegado mandou direto o pedido, não, a requisição, para o diretor do Detran, que encaminhar para o delegado as seguintes informações. Qual é o prazo, diretor, que você tem para cumprir? 48 horas. Falso? 24 horas. Beleza? A requisição conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Está dizendo o seguinte, o ofício que o delegado vai mandar para você tem que ter 3 informações. O nome do delegado, a delegacia, né? Aqui, ó, o nome do delegado, o número do inquérito policial e a delegacia. É a delegacia de roubos e furto? É a delegacia de proteção à criança e adolescente? É a delegacia de estelionato? Tá bom? Outra diligência que o delegado poderá fazer é requisitar sinais ou informações para localização da vítima ou dos suspeitos, tanto de vítima quanto de suspeito, vítima ou dos suspeitos, em crime de tráfico de pessoas, 149-A. Agora, vamos lá, senhores. Que diligência é essa? Aquela estudada por nós é requisitar dados ou informações. O delegado manda um ofício para a operadora de telefone. O delegado manda um ofício para o diretor do Detran. O delegado manda um ofício para a Receita Federal. Para saber
o nome, para saber o endereço, para saber os dados da pessoa vítima ou investigado. Isso nós já estudamos. Qual é o prazo que tem para responder o delegado? 24 horas. Precisa de ordem judicial? Não. Faz o pedido direto. E se não responder, Marciano? Responde por crime de desobediência. Você que não respondeu ao delegado, responde por crime de desobediência. Muito bem. Esta diligência, o delegado quer mais. Ele quer ir além. Agora ele quer saber onde que a vítima está, onde que o suspeito está. Ele não quer saber mais o nome, o endereço, o telefone, porque provavelmente esse ele já tem. Só que imagina, o delegado sabe que o João da Silva está sequestrado, está numa casa onde o pessoal vai retirar o órgão dele para vender. É tráfico de pessoas, só para o crime de tráfico de pessoas. O delegado tem que agir rápido, senhores, senão esse cara vai morrer. Vão tirar o órgão desse cara. Mas como que o delegado vai agir rápido se ele nem sabe onde que está o sujeito? Onde que é o cativeiro? Ah, por isso que o delegado quer saber da localização. Então o delegado vai fazer um pedido para que as empresas de telecomunicação ou de internet forneça a localização do investigado ou da vítima. Forneça a localização. Agora, este pedido, ao contrário da requisição de dados, precisa passar primeiro pelo juiz. Entendeu? Ora, quando o delegado quiser apenas dados, informações, pode pedir direto. Quando o delegado quiser saber da localização, e você sabe que pelo celular os caras te localizam. Pela internet os caras te localizam. Qual computador que você usou? Vai descobrir o ID. Ora, o seu celular, quando você liga para alguém, denuncia a sua posição. Ah, os caras estão mantendo uma vítima no cativeiro, estão usando o telefone. Só pegar a localização e vai lá e resgatar a vítima do tráfico de pessoas. Tá certo? Muito bem. Precisa passar pelo juiz. Então, qual é o prazo que o juiz tem para responder? 12 horas. Sim, você é delegado, faz um pedido para o juiz tem que responder em 12 horas. Senão o cara vai morrer, cara. Por isso que tem um prazo curto, 12 horas. E se o juiz não responde no prazo legal, pode o delegado requisitar diretamente para a empresa operadora ou para o provedor da internet a localização do sujeito. Onde é que ele está usando o computador? Mostra para mim o endereço. Pediu primeiro para o juiz não atendeu no prazo de 12 horas, pode pedir direto. Isso mesmo, pode fazer o pedido direto. Desde que informe depois o juiz. Ó, juiz, pedi direto. Tá? Prazo da diligência. Senhores, isso aqui é o prazo para o juiz atender. Prazo da diligência. 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Como assim? Ó? O delegado, quando faz um pedido desse para o juiz autoriza, o delegado pode ficar monitorando o sujeito, a localização, não a conversa, a localização por 30 dias. E aquela mesma decisão do juiz autoriza a prorrogar por mais 30 dias. Se o delegado precisar de mais prazo, ele tem que fazer um novo pedido com uma nova decisão judicial. Tá certo? Mas meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90.
vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E, como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu! Tchau, tchau!